Olá pessoal da TV.com, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E essa semana a gente está cheio de novidade aí, porque a gente está a todo vapor com os playoffs, tanto no masculino quanto no feminino. Nesse final de semana tivemos uma série de grandes jogos e todos passando lá na telinha, todos ao vivo, tanto na Rede TV quanto na Sport TV, o que é um grande prêmio para o voleibol brasileiro. Então a gente não vai perder tempo não, porque a gente tem muito jogo para comentar. A gente vai começar aí com o primeiro jogo do masculino, onde os mineiros do Sada Cruzeiro não tiveram a menor dificuldade para derrotar o Canoas por 3-0. As parciais foram de 25-20, 25-17 e novamente 25-17. O ponteiro Leal fez 14 pontos e foi o Viva Vôlei da partida. Bom, o Cruzeiro sobrou em quadra e provavelmente não vai ter dificuldades para fechar essa série. Porque o Canoas luta, mas a disparidade técnica é muito grande e com certeza teremos o Sada na semifinal. Outro jogo que a gente pode falar e que foi extremamente interessante, apesar do placar, foi o confronto entre o Juiz de Fora e o Taubaté. Sim, o Taubaté venceu por 3-0, mas as parciais foram apertadas e o jogo foi bastante equilibrado. 27-29, 23-25 e 18-25 foram as parciais. O Wallace fez 19 pontos e ganhou o Viva Vôlei. Do outro lado, mais uma vez, o Renan teve que carregar o time, mas seus 13 pontos não foram suficientes dessa vez para derrotar a forte equipe do Taubaté. Montes Claros e Brasil Quirim também fizeram um jogo extremamente disputado. As duas equipes têm características muito parecidas, são equipes sem grandes nomes no plantel, mas equipes experientes e muito jogueiras. E quem levou a melhor foi o Brasil Quirim, que estava visitando seu adversário. Foram 3-1 com parciais de 23-25, 27-25, 25-27 e 23-25. Galera, foi emocionante o jogo e mais uma vez aí a gente teve uma grande disputa entre os opostos. O Rivaldo do Brasil Quirim fez 20 pontos, foi o maior pontuador da partida e ficou com Viva Vôlei. O Luan fez 19, não ficou atrás não. E também se destacou bastante na partida, ele teve uma leve contusão no abdômen durante o jogo, mas foi até o final no sacrifício e o jogo foi realmente decidido ali nos detalhes, muito eletrizante, e esse confronto sim está em aberto. A gente vai ter o próximo jogo na segunda rodada dessa semana e é difícil saber quem vai levar. As equipes são muito parelhas e tudo indica que vai ser realmente decidido nos detalhes. Fechando a primeira fase dos playoffs, a primeira rodada dos playoffs, a gente teve um jogo emocionante entre o Minas Tênis Clube e o SESI São Paulo. Pois é, o Minas chegou a abrir 2-0, surpreendendo a todo mundo, mas o SESI mostrou garra e muito talento e virou em 3-2. As parciais foram de 20-25, 23-25, 25-23, novamente 25-23 e um eletrizante 18-16 no tie-break. O Bisseu, o cubano ponteiro do Minas, deu um show fazendo 22 pontos. Mas quem levou o Viva Vôlei foi o ponteiro Douglas Souza, do SESI São Paulo. Foi um jogo emocionante, eu espero que vocês tenham assistido, eu pude assistir. E assim, não dava para saber quem ia ganhar. Apesar de que no início realmente parecia que o Minas ia sair vitorioso. Mas o SESI mostrou que tem muita força, tem jogadores extremamente experientes de seleção brasileira e reverteu esse quadro. Agora o jogo vai ser em Minas e tudo indica que vai pegar fogo. A gente não pode perder essa segunda partida da série. Bom, vamos agora para o feminino? No feminino já tem aí semifinalista definido, hein? Mas vamos primeiro falar da primeira rodada. No primeiro jogo, o Vôlei Nestlé teve um adversário bastante aguerrido no Fluminense. Foram 3-0, mas principalmente os dois primeiros sets foram muito iguais,
onde Osasco venceu por 25-23, 25-23 e no último set, com mais facilidade, 25-14. A Tandara fez 17 pontos, foi a maior pontuadora do jogo, mas quem deu um show foi a líbero Camilinha Bright, que levou o Viva Vôlei para casa. No segundo jogo, o todo-poderoso Rexona foi até São Paulo e enfrentou o Pinheiros e venceu por 3-1, com parciais de 21-25, 20-25, 25-16 e terminando em 23-25. Pois é, o Pinheiros lutou, mas a disparidade para o Rexona ainda é grande. Jussi e Gabi fizeram 19 pontos e foram as maiores pontuadoras do jogo. E a Gabi ainda faturou o Viva Vôlei. O Praia Clube enfrentou o Brasília em seu ginásio e fez 3-1 no jogo de altos e baixos. Foram parciais de 20-25, 25-19, 25-20 e 25-15. A Alex Klineman, a americana ponteira, fez 17 pontos e a também ponteira Michele Pavão ficou com o Viva Vôlei. Nesse jogo ficou muito claro a maior deficiência hoje do nosso time de Brasília. Pois é, a oposta Andréia fez apenas 2 pontos em 3 sets inteiros que ela participou. O técnico Anderson tentou trocar, colocou a Sabrina, mas nada resolvia. E aí o jogo ficou muito em cima das ponteiras e das centrais, que às vezes com um passe ruim não davam conta da situação. E o Praia soube se aproveitar dessa situação e vencer a partida. Eu acredito que na segunda partida o cenário não vai mudar muito. É claro que Brasília vai jogar em casa, tem toda uma torcida muito fanática, só que vai ficar difícil. As mineiras estão muito fortes e não querem abrir mão dessa semifinal, não. Fechando a primeira rodada, um jogaço. Jogaço com letra maiúscula mesmo. Uma grande disputa reuniu Camponesa Minas e Genter Vôlei Bauru. Pois é, foi uma luta de gigantes entre as duas opostas. A Hooker, a Destiny Hooker norte-americana, fez nada menos do que 32 pontos na partida e chegou muito próximo de bater o recorde da ponteira Tandara, de 37 pontos em uma única partida da Superliga. Do outro lado, a também oposta Bruna não ficou atrás não, ela fez 28, mas não foi suficiente para levar o seu time à vitória. De virada, o Minas fez 3-2, com parciais de 23-25, 21-25, 25-16, 25-22 e 15-10. Foi um jogaço onde a Hooker sobrou em quadra e fez por merecer o seu salário tintim por tintim. Foi sensacional o jogo, a americana jogou muito e o segundo jogo promete, galera, que vai ser lá no ginásio do Bauru, que é uma verdadeira panela de pressão. Os nervos vão estar à flor da pele e você não pode perder. Diferente do masculino, o feminino já teve 2 jogos pela segunda rodada e por isso a gente já tem 2 semifinalistas assegurados. O Vôlei Nestlé bateu com extrema facilidade o Fluminense por 3-0 com parciais de 20-25, 14-25 e 13-25. As meninas tricolores demonstraram uma certa ansiedade, nervosismo e não conseguiram imprimir o mesmo jogo da primeira rodada. Mas estão de parabéns, fizeram uma grande temporada e Osasco demonstrou que realmente era favorito. A Tandara e a Bia fizeram 14 pontos, mas quem levou o Viva Vôlei foi a também central Nath Martins, que fez 13 e se destacou demais na partida. Osasco, primeiro semifinalista da Superliga 2016-2017. O outro semifinalista ganha um doce quem acertar. Saiu do jogo entre Rexona e Pinheiros. Pois é, as cariocas não deram chance e fizeram 3-0, com parciais de 25-13, 25-20 e 25-22. O técnico do Pinheiros fez de tudo, trocou praticamente o time inteiro, colocou todo mundo para jogar, mas não teve força para passar por cima do multicampeão carioca. As parciais foram 25-13, 25-20 e 25-22, como eu falei. Gabi fez 16 pontos e mais uma vez levou um Viva Vôlei para sua coleção.
Pois é, galera, tá tudo ali a mil mesmo, muito disputado, os jogos são incríveis e esse presentão que a gente está tendo esse ano de ter todos os jogos televisionados nessa fase final. A gente não pode perder que ainda tem muita disputa pela frente. Falando em disputa, vamos falar de grandes nomes? Vamos agora ao personalidades do vôlei. Ekaterina Gamova começou a jogar vôlei aos 9 anos de idade e foi treinada por sua tia Lyubov Gamova. Por conta de sua altura, 1,70 m na época, começou a se profissionalizar em 1988. Aos 18 anos, foi para o Uralochka Ekaterimburgo, onde era treinada pelo lendário Nikolai Karpov. Ganhou o Mundial Sub-20 em 1999 em cima do Brasil, onde mais tarde viria a ser sua principal vítima em jogos decisivos, onde ganhou o prêmio de maior pontuadora da partida. Neste mesmo ano, foi convocada para a seleção russa principal, onde ganhou a medalha de ouro no Grand Prix e o ouro no Campeonato Europeu. No ano seguinte, foi convocada para o Grand Prix, onde ganhou a prata, perdendo a final para Cuba. Participou dos Jogos Olímpicos de 2000, onde foi até a final, mas pela segunda vez no ano, foi derrotada pela seleção cubana. No ano de 2002, já firmada na seleção, Gamova foi bronze no Campeonato Mundial e bronze no Grand Prix. No ano de 2004, disputou novamente a final das Olimpíadas e novamente foi derrotada na final, desta vez para a seleção chinesa. Em 2006, ganhou a medalha de prata no Grand Prix, perdendo a final para o Brasil. Essa final se repetiu no Campeonato Mundial, só que desta vez, Gamova ganhou o maior título da sua carreira. Competiu nos Jogos Olímpicos de 2008, onde não conseguiu repetir o feito de 4 anos atrás, e amargou a 5ª colocação no torneio. No ano de 2010, conquistou pela segunda vez o Campeonato Mundial, onde na final fez a maior partida de sua carreira, marcou 35 pontos e venceu novamente a seleção brasileira e acabou sendo eleita a MVP da competição, além de ter sido escolhida como atleta do ano na Rússia. Após a conquista, em uma entrevista concedida ao site Lance.net, declarou não simpatizar com as brasileiras. Alguns meses depois, ao Sport TV, confessou que gostaria de vencer uma final olímpica contra o time brasileiro. Em 2012, disputou os Jogos Olímpicos, onde nas quartas de final, de forma irônica, perdeu o jogo para a seleção brasileira. Depois dessa partida, anunciou sua aposentadoria da seleção. A atleta alegou como motivos de seu desligamento o cansaço e o sonho de se tornar mãe. Em 2014, retornou para a seleção nacional. Seu retorno foi especialmente para o Campeonato Mundial de Vôlei que ocorreu na Itália. Mas o desempenho da Rússia e principalmente de Gamova foi abaixo do esperado. E após 2 títulos consecutivos, as russas amargaram a 5ª colocação. Antes dessa competição, envolveu-se em uma polêmica com o treinador Zé Roberto. Em uma ocasião, o técnico concedeu uma entrevista sobre a possibilidade da Rússia voltar a defender a seleção no Mundial. Zé Roberto declarou que a volta de Ekaterina custaria um caminhão de dinheiro para a Federação Russa. Irônica, Gamova rebateu o treinador, mas após o ocorrido, o técnico acabou se desculpando com o atleta. Houve rumores sobre um possível retorno para os Jogos Olímpicos de 2016. Porém, no dia 18 de maio de 2016, a atleta anunciou sua aposentadoria das quadras aos 35 anos de idade. Não posso jogar as Olimpíadas por conta de problemas de saúde. Foi uma decisão difícil, mas eu acredito ser certa, porque pensei muito nisso. Houve uma discussão longa sobre minha participação na preparação pré-olímpica. Para o treinador, também não foi uma decisão fácil, afirmou a atleta.
Bom, galera, depois a gente falar dessa gigante do voleibol, e gigante literalmente, a gente vai agora para o saque rápido. Foram definidas as semifinais da Superliga B feminina. E olha que tem campeão olímpico, hein? O Zé Roberto com o Barueri fez a melhor campanha e nem participou das quartas de final, ficou só esperando os adversários para a grande semifinal do torneio. E assim ficou o chaveamento. No próximo dia 24, às 19h30, o Barueri vai enfrentar o São Bernardo. E no dia 26, às 15 horas, o clube curitibano enfrenta Brusque pela primeira rodada. Na segunda rodada, a gente vai ter os jogos no dia 1º de abril, onde novamente se enfrentam Barueri e São Bernardo às 17h30, e às 20 horas o Brusque enfrenta novamente o clube curitibano. Lembrando que desse torneio da Superliga B, o campeão da Superliga B vai direto para a Superliga A. E o projeto do Zé Roberto com o Barueri é levar realmente esse time para a categoria principal do voleibol brasileiro e, claro, talento não falta ele para isso. Bom, agora a gente vai falar de uma grande polêmica que surgiu essa semana em várias redes sociais. Quem está no mundo do vôlei há muito tempo sabe que a gente tem um ranqueamento dos atletas, tanto da Superliga masculina quanto da feminina. E muito se fala desse ranqueamento, uns reclamam que atrapalha porque alguns jogadores não têm condições de ficar numa equipe forte por ter uma pontuação elevada e são obrigados a sair do país para jogar em grandes equipes. Outros dizem que o ranqueamento é importante para equilibrar os times. Enfim, esse ano tivemos mais um capítulo após a divulgação do novo ranking. Uma nova regra foi aprovada. Agora, somente os jogadores de pontuação máxima, ou seja, os jogadores de pontuação 7 de nível de seleção brasileira, vão continuar sendo ranqueados. Os demais, inclusive os estrangeiros, não vão contar pontuação para os clubes. Mas continua a regra onde diz que só podemos ter 2 atletas de pontuação máxima por equipe e 2 estrangeiros. E isso gerou um rebuliço principalmente entre as meninas, que divulgaram essa semana uma nota de repúdio ao ranking. São elas Dani Lins, Fabiana Claudino, Fernanda Garay, Gabizinha, Jaqueline, Natália, Sheila, Tandara e Thaisa. Essas 9 meninas estão inconformadas com o ranking, algumas delas já estão jogando no exterior por causa disso e estão se sentindo discriminadas por não poderem jogar nos grandes clubes brasileiros. E ameaçam, inclusive, entrar na justiça contra a CBV para assegurarem o direito de poderem escolher aonde vão jogar. Pois é, e a CBV já respondeu dizendo que todo o esquema do ranking foi aprovado em reunião com os clubes participantes da Superliga e também com um representante dos atletas. Isso aí vai dar pano para manga, as meninas já reclamam disso há muito tempo, mas parece que esse ano a coisa está ficando feia porque já existe inclusive a ameaça de ir para a justiça. Espero que a gente, para o bem do voleibol brasileiro, resolva isso da melhor maneira possível e que seja bom para ambas as partes. Acima de tudo, bom para o voleibol brasileiro. E agora a gente vai para a nossa agenda. Pois é, como o feminino já está em andamento, a gente também vai dar prosseguimento à segunda rodada dos playoffs. No próximo dia 22, às 17 horas, ao vivo na Sport TV, a gente vai ter o Minas Tênis Clube recebendo em seu ginásio o SESI São Paulo e tentando reverter o resultado de 3-2 que sofreu na primeira partida. O Canoas, no mesmo dia, mas às 19h30, também ao vivo pela Sport TV, recebe o Sada Cruzeiro e tem a missão impossível de vencer o multicampeão. Já pela Rede TV, no dia 23, às 21h55, a gente tem Taubaté e Juiz de Fora. Esse jogo promete, o Juiz de Fora não vai vender barato essa classificação e o Renan vai vir com tudo
E fiquem ligados, porque esse jogo vai render e pode dar até um resultado inesperado aí. Fechando a segunda rodada, a gente tem no dia 25, às 2h10, na Rede TV, o jogaço entre Vôlei Brasil Quirim e Montes Claros, que promete ser mais uma vez equilibradíssimo, como no primeiro jogo. E o Montes Claros, que deu pequenos vacilos, deve vir com tudo para reverter esse primeiro resultado. Então fiquem ligados que a gente só tem jogaço aí, você não pode perder. E olha, galera, semana que vem a gente já começa com as semifinais. Você não pode de maneira alguma perder jogo nenhum, porque só vai ter alto nível em quadra. Tá legal? Espero vocês. Um beijo grande e até lá.